everybody lost looking Fala, to amigos, get tudo bem? Hoje vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre a estrutura da sessão de treinamento. Basicamente, a sessão de treinamento ela é dividida em três partes, tá? Aquecimento, parte principal e parte de recuperação. As sessões de treinamento, em média, elas duram em torno de 60 minutos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. A gente pode distribuir, por exemplo, o aquecimento com mais ou menos de 5 até 10 minutos. Essa duração depende muitas vezes também, por exemplo, da temperatura do ambiente. Se o ambiente estiver muito frio, às vezes um tempo de aquecimento é um pouco maior e às vezes se o tempo do ambiente estiver um pouco mais quente, um tempo um pouco menor. Então você pode ter essa variação da duração do aquecimento. No aquecimento você pode utilizar atividades específicas que vão simular a parte principal. Então você já pode começar, por exemplo, usar gestos motores para o aquecimento que você vai utilizar na parte principal. Você pode utilizar, por exemplo, exercícios educativos ou exercícios técnicos que vão dar base para a parte principal. A parte principal ela pode ter em torno de 40 até 50 minutos do tempo total. Então, nessa parte principal é o que você tem como objetivo durante a sua sessão de treinamento. Então, se você tem como objetivo aumentar a coordenação motora, aumentar a sua técnica, o que for, então você vai utilizar nessa parte principal, que vai ter em torno de 40 até 50 minutos. E na parte de recuperação, que é a parte que você vai fazer com que o seu cliente, o seu atleta, volte a calma, que ele se recupere após a parte principal, também vai ter em torno de 5 até 10 minutos. Então, se a gente somar todas essas partes, vai dar aqui em torno de 60 minutos a sessão de treinamento. Beleza? Então, as sessões de treinamento, a estrutura da sessão, basicamente é dividida em três partes: aquecimento, parte principal e parte de recuperação. A duração do aquecimento e da recuperação depende de fatores, muitas vezes fatores externos, tá? Ou às vezes até mesmo fatores internos. Por exemplo, se a pessoa ela é um pouco menos treinada, você pode dar um tempo de aquecimento um pouco maior, tá? Para ela começar a se adaptar com questões referentes à parte principal, tá? E a parte de recuperação também depende de como foi a sua parte principal. Se foi a parte principal ela foi mais intensa, ela gerou uma exaustão maior, você pode gerar uma recuperação um pouco maior também. Então, de toda a unidade do treinamento, de todo o tempo de treinamento, você vai dividir em três partes. E a parte principal, ela sempre tem a maior duração. Ela sempre dura mais do aquecimento e sempre dura mais do que o período de recuperação.